Olá, amados irmãos do canal Católicos de Maria, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. Muitos ainda acreditam que a depressão é apenas falta de Deus, mas isso não é verdade. Sabia que vários santos católicos também enfrentaram essa batalha? Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, enfrentou noites escuras da alma, momentos de profunda tristeza e desespero, mesmo sendo um exemplo de santidade e amor a Deus. São Padre Pio, conhecido pelos estigmas e pelos milagres, também sofreu com a desolação interior e crises de ansiedade. E São João da Cruz, que escreveu sobre a noite escura da alma, descreveu com profundidade essa experiência de sentir-se distante de Deus, mesmo estando profundamente unido a Ele. Isso nos mostra que a depressão não é uma questão de falta de fé. Pelo contrário, às vezes é justamente naqueles que mais buscam a santidade que essa cruz aparece, como uma purificação da alma. A diferença é que esses santos não enfrentaram essa batalha sozinhos. Eles se apoiaram na oração, na confiança em Deus e também buscaram a ajuda daqueles que os cercavam. E nós, como cristãos, precisamos aprender com esses exemplos. Quantas vezes, por falta de compreensão, julgamos quem está sofrendo ao nosso lado? Quantas vezes achamos que uma simples palavra de tenha mais fé vai resolver o problema? A verdade é que, assim como qualquer outra doença, a depressão precisa de cuidado, acolhimento e tratamento adequado. Não podemos esquecer que Jesus nos chamou para amar e cuidar uns dos outros, e isso inclui entender que a saúde mental é a parte da nossa missão de cuidar do próximo. Hoje vemos padres que, mesmo estando à frente do altar, carregam o peso da depressão. Recentemente, um padre bem conhecido anunciou em um show que estava enfrentando novamente essa doença. Ele não teve vergonha de expor sua vulnerabilidade e pediu que os fiéis rezassem por ele. Esse ato de coragem tocou muitos corações, mostrando que ninguém está imune ao sofrimento, nem mesmo aqueles que dedicam suas vidas a Deus. Mas, infelizmente, nem todos reagiram com compaixão. Um homem que se intitula pastor usou suas redes sociais para fazer uma acusação absurda e desrespeitosa, dizendo que a depressão do padre era apenas um pretexto para sair do armário. Uma declaração como essa não é apenas ofensiva, mas também profundamente ignorante. Reduzir uma doença tão séria a um ataque pessoal mostra a falta de empatia e a superficialidade com que muitos tratam questões tão delicadas. O que é surpreendente é que, diante dessa injustiça, não foram apenas católicos que saíram em defesa do padre. Muitos protestantes também demonstraram solidariedade, mostrando que, acima das diferenças religiosas, o respeito e a empatia são valores universais. Isso nos ensina que o sofrimento humano transcende qualquer barreira, seja ela religiosa, social ou cultural. E agora, mais recentemente, no dia 1º de fevereiro, o padre Fábio de Mello também anunciou que faria uma pausa nos shows para tratar sua depressão. Esse é mais um exemplo de coragem e humildade. É preciso muita força para admitir publicamente que se está vulnerável, especialmente quando se é uma figura pública tão querida e admirada. Mas essa atitude também é um testemunho. Mostra que buscar ajuda é um ato de fé e confiança em Deus. Como cristãos, precisamos aprender a acolher e apoiar quem enfrenta a depressão, em vez de julgarmos ou minimizarmos o sofrimento do outro. Somos chamados a ser instrumentos de amor e cura. Jesus não nos pediu para julgar, mas para amar. E é justamente esse amor que pode fazer toda a diferença na vida de quem está lutando contra essa doença silenciosa. A depressão é uma cruz pesada, mas não precisa ser carregada sozinha. Como cristãos, somos chamados a ser a presença viva de Cristo na vida dos outros. Isso significa estar ao lado de quem sofre, oferecendo apoio, escuta e, acima de tudo, amor.
Muitas vezes, um simples gesto de empatia entre o desespero e a esperança. Quantas vezes vemos pessoas ao nosso redor enfrentando batalhas internas sem que percebamos? Às vezes estamos tão focados em nossas próprias rotinas que não notamos o olhar triste, o silêncio prolongado, o pedido de ajuda disfarçado em pequenas atitudes. O Papa Francisco já nos lembrou da importância de sermos uma igreja em saída, que vai ao encontro do outro, especialmente do que estão marginalizados ou sofrendo. Isso inclui aqueles que lutam com a saúde mental. Quando um irmão ou uma irmã na fé enfrenta a depressão, não é um momento de julgamentos ou soluções simplistas. Não adianta dizer você precisa rezar mais ou falta fé na sua vida. A fé é um apoio fundamental, mas Deus também nos dá os recursos da medicina, da psicologia e da comunidade para ajudar na cura. É através da combinação da graça divina e dos cuidados humanos que muitos conseguem encontrar o caminho da recuperação. E precisamos lembrar: acolher quem sofre com depressão é também uma forma de viver o Evangelho. Jesus nunca virou as costas para quem estava em dor. Ele chorou com Maria e Marta pela morte de Lázaro, mesmo sabendo que o ressuscitaria. Isso mostra que Deus valoriza nossos sentimentos e nos chama a fazer o mesmo com os outros. Portanto, que possamos ser comunidades que acolhem, que escutam e que rezam, mas também que incentivam a busca por ajuda profissional quando necessário. O amor cristão se manifesta no cuidado integral com o outro, corpo e alma. Juntos, como igreja, podemos ser um farol de esperança para aqueles que caminham na escuridão da depressão. A depressão pode ser um caminho sombrio, mas a fé nos lembra que nenhuma escuridão é eterna. Em Cristo encontramos a luz que ilumina até os momentos mais difíceis. A oração é uma arma poderosa, não porque elimina automaticamente o sofrimento, mas porque nos conecta com aquele que nos sustenta mesmo nas tempestades. Quando olhamos para a vida de tantos santos e padres que enfrentaram a depressão, vemos que o sofrimento não foi o fim da história. Santa Teresinha do Menino Jesus, mesmo mergulhada em uma noite escura da alma, tornou-se uma das maiores doutoras da Igreja. O padre Fábio de Mello, ao compartilhar sua luta, não apenas encontra força para continuar, mas também inspira outros a não desistirem. Mas a fé não é uma fórmula mágica, é um processo. Existem dias em que a oração parece não ter efeito, em que ir à missa é um desafio, em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. E está tudo bem. A fé verdadeira não é a ausência de dúvidas ou lutas, mas a perseverança mesmo quando tudo parece difícil. Deus não nos promete uma vida sem sofrimento, mas nos garante que nunca estaremos sozinhos. Pessoalmente, acredito que é justamente nesses momentos de dor que nossa fé é mais autêntica. Não porque ignoramos o sofrimento, mas porque escolhemos confiar, mesmo quando tudo dentro de nós grita o contrário. E essa confiança se fortalece na comunidade, na oração conjunta, na partilha sincera das nossas fragilidades. Portanto, se você está passando por um momento difícil, lembre-se, buscar ajuda não diminui sua fé. Pelo contrário, é um sinal de coragem e de confiança na providência de Deus, que age em muitas formas, inclusive através de médicos, terapeutas e amigos. A depressão pode tentar nos isolar, mas a fé nos chama à comunhão. E juntos, como corpo de Cristo, podemos encontrar forças para seguir em frente. Que nunca nos esqueçamos em Cristo, há sempre um novo amanhecer. Mesmo nas noites mais escuras, a luz da esperança não se apaga. E agora, olhando para tudo isso, precisamos nos perguntar como podemos, como igreja, ser um verdadeiro suporte para aqueles que enfrentam a depressão. O exemplo dos padres e santos que passaram por essa luta nos mostra que ninguém está imune ao sofrimento,
mas também nos convida a agir com mais compaixão e entendimento. Infelizmente, ainda vivemos em uma sociedade e até dentro da própria igreja, onde o sofrimento mental é visto com preconceito ou como falta de fé. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. A fé não nos isenta da dor, mas nos dá o suporte para atravessá-la. E parte dessa fé é reconhecer que Deus nos deu recursos e pessoas ao nosso redor para ajudar na jornada de cura. É essencial que a comunidade católica esteja atenta a esses sinais e pronta para acolher, sem julgamentos. Não podemos ser aqueles que minimizam o sofrimento do outro com frases vazias ou conselhos simplistas. Precisamos ser uma igreja que escuta, que acolhe, que caminha junto. Quando um padre, uma freira ou qualquer fiel expressa sua dor, nosso papel é oferecer suporte, seja com orações, seja incentivando a busca por ajuda profissional. Eu acredito que quanto mais falamos sobre isso, mais quebramos o estigma. O padre Fábio de Mello, por exemplo, ao expor sua luta, nos mostra que vulnerabilidade não diminui sua autoridade espiritual. Pelo contrário, o torna mais humano e próximo de nós. Ele nos ensina que a coragem está em reconhecer as próprias fraquezas e buscar ajuda. E você que talvez esteja assistindo a esse vídeo enfrentando seus próprios desafios, lembre-se, Deus vê a sua dor e caminha com você. Não há vergonha em sentir-se sobrecarregado, em precisar de apoio. Jesus mesmo no jardim do Getsemane sentiu-se angustiado e pediu companhia dos seus discípulos. Se o próprio Filho de Deus buscou apoio nos momentos difíceis, quem somos nós para acharmos que precisamos enfrentar tudo sozinhos? A nossa fé é um farol na escuridão, mas também somos chamados a sermos luz na vida dos outros, que possamos ser instrumentos da graça de Deus, oferecendo amor, apoio e esperança a quem mais precisa, porque no fim das contas somos todos irmãos em Cristo, caminhando juntos rumo à luz da ressurreição. Pois então a depressão é uma realidade que não pode ser ignorada, né? Precisamos falar sobre isso, apoiar uns aos outros e entender que fé e tratamento caminham juntos. E você já conheceu alguém que enfrentou essa batalha? Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas entendam a importância do acolhimento e do amor. Antes de terminarmos, façamos uma breve oração. Senhor, olhai para todos aqueles que sofrem em silêncio. Dai-lhes força, luz e conforto necessários para superar cada desafio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.